Olá, tudo bem? Após o debate entre pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana, o pastor Juliano Fraga e o pastor Elias Soares, debatendo sobre o assunto, discorda do pastor Eliseu Rodrigues. Acompanhe aí. Espero aqui muito boa contribuição. O pré-tribulacionismo, claro, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e nos céus não há tempo. Nós acreditamos em um tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e a terra passando por um período tribulacional. Pastor Elias, para a gente fechar sobre o tribunal de Cristo, como o senhor vê essa questão da tristeza? O senhor acredita que vai haver um sentimento para aqueles que não receberam o galardão? Ainda que de forma bem sucinta e lacônica, nós queríamos te ouvir aqui. Eu... Sem entrar nesse embate, sim. Se haverá ou se não haverá, mas eu gostaria de trazer aquilo que eu penso ser possível. E o que eu penso ser possível é que não haverá essa tristeza. E vou apresentar aqui algumas razões para que mostrando que não há um motivo para estarmos tristes. Bom, primeiro, que no céu só entrarão os vencedores. O simples fato de você ser um vencedor já é razão suficiente para você se alegrar, porque afinal de contas, depois de uma grande batalha, você foi vencedor. Só que no livro do Apocalipse tem promessas para todos os vencedores. Não haverá vencedor A, vencedor B. Não, todos são vencedores. Hipernical, mais que vencedores. E para os vencedores, depois eu quero ler algumas promessas. Só que eu quero trabalhar em primeiro lugar, dizendo o seguinte, que o que estará em questão de julgamento no tribunal de Cristo não é a pessoa, porque senão aí vira trono branco. E muitas vezes as pessoas confundem achando que são as pessoas que serão julgadas. Não, são as suas obras que estarão em questão. E o que você fez, e não você. Você não está em questão. Então, primeiro fato. Então não é você. Segundo ponto. Eu penso que todos receberão recompensas. Porque se todos não receberão, Apocalipse 3,11 diz o seguinte: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ora, se você chegou lá, você guardou. Se você chegou lá é porque você guardou. Você venceu. Então, de cara, você já tem uma coroa. Aproveitando um gancho do pastor Ivan, onde ele disse que 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27, ali significa santificação, que é a coroa incorruptível, para aqueles que se santificaram. Agora, será que só alguns se santificarão? De acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha o que diz ali o Espírito Santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, se eu sou vencedor, se eu teria o privilégio de ver o Senhor face a face, é o sumo bom do cristianismo, e eu o verei face a face. Emendando com isso, 1 de João capítulo 3, versículo 2, porque ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque do jeito que ele é, nós o veremos. Então é fato que eu me santifiquei. Então se a coroa é pela santificação, todos que chegarem lá é porque se santificaram. Então terão também essa coroa incorruptível. E a santificação final, plena, é a glorificação. É a glorificação. Fomos salvos da culpa do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Então, a glorificação. Então, de certa forma, se o que o pastor Ivan interpretou de 1 Coríntios 9, 24 e 27, eu creio na interpretação dele, então todos receberão a coroa incorruptível, a incorruptibilidade todos receberão. Tem ainda uma outra questão. A outra questão é a seguinte, são as bem-aventuranças, que nós iremos ler agora. As bem-aventuranças diz o seguinte aqui, nas bem-aventuranças. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, a primeira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ora, o que eu vou receber? Isso é para todos os crentes vencedores, que é o que vencer. Então, os que chegaram lá é porque venceram. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Outra recompensa. Versículo 17. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ainda, o versículo... Deixa eu ver aqui, o versículo de número 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Claro que o cumprimento disso será no milênio. E com vara de ferro as regerá. Capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E para mim, a maior recompensa que o Senhor promete, a pior igreja. A pior igreja, que é a igreja de Laodiceia. Exatamente. Olha só o que ele promete para essa igreja de Laodiceia. Aqui é forte. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Quer prêmio maior do que esse? Quer recompensa maior do que essa? Quer glória maior do que essa? Sentar-se no trono. O capeta quis. Foi despejado do céu. Só que nós teremos esse privilégio. Glória a Deus. Olha só. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Com base em tudo isso, eu chego a pensar que ninguém ficará sem galardão no céu. Aquilo que está aberto em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15, é uma possibilidade. A obra do tal sofrerá detrimento. O que sofre detrimento ou dano é a obra, não é a pessoa. Está entendendo? O tal será salvo como que pelo fogo. Como é que nós entendemos isso? A salvação como que pelo fogo. Não é que você vai ser salvo mediante um sofrimento. Não. Por exemplo, tem um incêndio num prédio. E aí, pastor, o senhor tem lá um cofre. Ele tem todo um controle, tem cofre que tem um delay, né? Você abrir. Lá no seu cofre tem milhões de dólares. Esse negócio de cofre o Ivan tem. Eu ainda Ele não tem. tenho. Ele tem. Aí, mano, tem lá pedras preciosas, rubi, esmeralda, diamante, brilhante, ouro. Para você abrir, vai levar aí uns 5 minutos. E tá tudo pegando fogo. O corpo de bombeiro chega. Você diz assim, eu preciso abrir o cofre. O que o bombeiro vai fazer? Ele vai ficar esperando 5 minutos até o seu cofre abrir para você tirar os seus bens? O que ele vai fazer? Ele vai arrastar você, porque a sua vida transcende o valor dos seus bens. Salvo como pelo fogo, você não vai receber nada. Apenas a sua vida como recompensa. Isso é uma possibilidade. Mas pelo que nós vemos aqui, está remoto para o vencedor. Porque muita coisa é coroa da vida, é coroa incorruptível, é sentar-se no trono de Deus. É muita coisa para você se entristecer. É muita coisa. Como é que eu vou ficar triste diante de tudo isso?